Iniciando gravação, Ibovespa mini índice. Vamos lá. Só para poder entender, vou marcar duas pernadas aqui para mostrar a minha compra. Ó. Pernada em azul, a pernada em preto e a pernada em azul, tá? Essa pernada em preto significa que essa região aqui ela é 50%. Aonde ele parou aqui? E essa pernada em azul significa, vou colocar ela embaixo, mas é junto. Que essa pernada ela representa 1/3. Então ontem o Ibovespa ele fez a correção dele da pernada de preto e da pernada de azul, tá? Então a gente tem um bom ponto aí, um bom ponto de compra nessa região para poder aproveitar o movimento de uma nova pernada de alta, tá? Em tendências fortes, tendências poderosas, normalmente ele corrige ali 1/3, que é o 33%, ó, essa pernada toda, ele veio e corrigiu aqui, ó. E tendências saudáveis, ele vem e corrige até 50%. Então, em relação a essa pernada e a essa pernada aqui, olha, temos uma correção bem saudável. Olha isso aqui, ó. Se setembro for ficar congestionado, que é tipicamente o mês de setembro, olha, isso aqui pode ser um fundo, ó. Ou às vezes vem, dá mais uma gatilhada aqui e volta, né? Tá, então temos um bom ponto de suporte aqui, ó. Bom, continuando agora, candle de ontem, tá? Foi um candle meio de indecisão. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Essa parte que eu vou marcar aqui, ó, em verde, ó, que foi a tail, né, da onde comprou, da onde que teve compra, isso aqui, ó. Isso aqui era esperado ter essa sombra? Sim. Devido a esses suportes aqui, né? Isso aqui é um ponto de compra, né? Então, isso aqui bem normal ter essa tail, ele bater aqui e repicar, tá? Ao longo do dia ele subiu mais, ele veio até aqui mais ou menos, olha, ele estava fechando muito bonito esse candle. Uma pena que não, que assim, são poucos dias de correção, né? Então o interessante é que ele ficasse mais um pouquinho aqui corrigindo para depois explodir, né? Mas isso aqui seria natural, essa tail, um candle meio de indecisão, né? Chegando nos patamares legal aí de correção, né? Então vamos ver o que ele vai fazer. Mini índice, mesma coisa também, tá? Mesmíssima coisa. Ele chegou essa pernada aqui,
ele corrige aqui, ó, 50%. E se eu for puxar uma pernada em azul, ele corrige 1/3. Inclusive essa região já estava até marcada aqui, ó, no meu gráfico, ó, como ponto de compra, olha. Olha aqui, ó, os 2 pontos, ó. Né? Ele passando aqui e passando aqui, ó, 50 e o 33, 50 dessa pernada e o 33 dessa. Tá, nós estamos em setembro. Deixa eu ver até onde que daria 4.000 pontos. Aqui, ó, 140 e 700, ó. Tá, setembro ele fica meio enrolado. Então, normalmente o índice faz pernadas de 4.000. Às vezes, olha, nós podemos ter um setembro desse jeito, ó, da máxima aqui até 4.000, ó. Tá, aí ele ficar consolidado aqui, ou ele pode ficar consolidado dessa mínima aqui já, ó. Tá? Ah, você fala isso por quê? Porque é mês de setembro e normalmente mês de setembro é o mês mais difícil da bolsa. O mini índice ele fica travado, ele fica sem direção. Então, normalmente uma pernada que ele anda são pernadas de 4.000. E pernadas de 4.000, ó, bate aqui, ó. Então ele pode vir descer mais um pouquinho, ou ele fica aqui 3.500 e volta e sobe tudo, ou ele fica assim, ó, nessa região, né? De qualquer forma, já marquei o alarme aqui. Bom, para hoje seria isso. O mini índice fez um candle meio que de indecisão, né? Não sabe se sobe, não sabe se cai. Ele está trabalhando ali numa região muito importante. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. Olha os 60 minutos. Olha aqui, Bull 180 bonito. Tudo que entra, compra aqui, ó. O nego vai tomando, ó. Nessa região mais ou menos aqui do Bull, ó. Que é uma região ali de 50%, né? Olha só. Ele não deixa voltar o Bull. Ele não vai perder esse sinal fácil, não. A minha segunda posição tá aqui, ó. Não sei se ele vem. Não sei se ele vem buscar isso aqui, ó, em decorrência desse Bull. Então essa compra que eu fiz aqui na seta preta, olha, às vezes seria legal levar até lá em cima, ó. Né? É o que seria interessante. Eu tenho que ver o que eu vou fazer. Bom, o destaque seria isso dos 60, esse bullzão, tá? O gráfico tenta aqui voltar para a região, mas ele para nessa resistência. Mas mesmo assim, olha como entra a compra aqui, ó,
nessa região aqui dessa barra. E a minha segunda compra está aqui, ó, second purchase, né, que fala. Minha segunda compra de 0,75, marcadíssima no gráfico. Esse take profit aqui eu vou ver se eu tiro ele, vou ver se eu deixo aqui para cima, tá? Mais uma correção normal, natural dessa subida toda aqui. Deixa eu ver se teve alguma coisa nos 15 minutos. Não, nada nos 15 minutos. Média inclinada nos 15 minutos, olha isso aqui. Isso faz com que o preço ele fique zigue-zagueando na média, ó. Ele não define o que ele quer, ó. Né, a média de 200 inclinada. Isso pegando aqui na primeira de 200, né, ó, que é uma correção super normal do mini índice. Tá, as médias elas estão ficando aqui juntinhas. E vamos ver o que o gráfico vai fazer hoje. Tá, deixa eu mostrar o MetaTrader aqui que eu fiz ontem. Ó, o MetaTrader eu tinha essas compras. Faltava essa compra aqui, ó. Essa compra aqui. Eu saí dela aqui com 750 pontos. Ele abriu com gap, eu já preferi sair, né? Essa aqui com 1000 pontos, eu saí aqui. Essa aqui eu saí aqui. E essa de 700 pontos, ó, mais rápida, eu saí aqui. Tá, então tenho essa que eu saí aqui. Essa demorou mais um pouquinho. Essa eu saí aqui. E essa amarela eu saí aqui. Tá? E de acordo com o que eu fiz a leitura, naquele ponto ali de 33, de 50%, eu entrei com uma compra aqui de meio contrato. Tá? E a minha segunda compra, ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Ou um pouquinho para baixo, mais ou menos aqui, ó, 141.200. Se ele continuar corrigindo. Tá, então as vendas foram feitas aqui com sucesso. Tá, 1, 2, 3, 4 vendas. Tá, bem legal. E agora eu já estou no processo de compra, né? Essas 4 vendas me renderam aqui, né? Na venda você tem que entrar com uma mão menor, 29,30. Vou colocar isso aqui na minha tabela já de uma vez. Bom, e com essas duas operações, né? A linha 19 aqui, ó, e a linha 20, né? Aqui eu entrei, eu só consegui pegar um pedaço do movimento, né? Para poder pegar, peguei 2.500 pontos, que é muita coisa, e aqui eu já saí. E aqui, como o gráfico ele já estava lá em cima, longe das médias, comecei a trabalhar com uma quantidade bem menor, porque é perigoso, bem menor. Então trabalhei no topo ali e eu consegui fazer 29,30, tá? O objetivo é limpar esse loss, o primeiro de 334, para depois limpar essa barra. Vamos ver se a gente consegue limpar essa barra aqui, né? Mal aqui já foi 45 mais 30, já foi 70 dólares, né? Mais um pouquinho a gente limpa essa barra, tá?
E agora virei a mão para comprar. Bom, esse é o meu gráfico desde quando eu comecei a gravar, desde o dia 6 de novembro. Daqui 2 meses vai juntar aí um ano de gravação, um ano de operação que eu comecei a monitorar centavo a centavo, né? A minha média aí é mais ou menos 2,5 contrato que eu opero. Esse ano tá me dando aí 818 dólares, né? Mais ou menos isso aí, ó. Hoje 810, opa, hoje 818,30 vezes 5,50, tá? Isso operando com 2 contratos, olha aí, ó, mais ou menos 2,5, me deu R$ 4.500, tá? Em 10 meses, né, dividido por 10, então uma média de R$ 450 por mês, ó. Isso é uma média muito boa para quem opera swing trade, ó. Tá? Bom, seria isso que eu tenho para hoje, né? Deixar o gráfico andar, ver o que o gráfico vai fazer, o que a gente pode fazer de melhor aí hoje para poder tentar melhorar esse resultado.